pessoal, eu sou a professora Roberta. Hoje eu estou aqui para falar sobre os vírus. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre vírus de maneira fácil, clara, para que todos entendam e a gente possa desmistificar algumas coisas. Vírus é uma partícula infecciosa que infecta animais, humanos, plantas, até mesmo bactérias, tá? E aí, pessoal, eles causam algumas doenças bem sérias. Então, em humanos, desde cachumba, gripe, resfriado, febre amarela, dengue, zika, hepatites, ebola. Então, causam muitas doenças sérias, poliomielite em humanos. Em plantas, os mosaicos, por exemplo, tem várias viroses em plantas. Mosaico dourado do feijoeiro, né, por exemplo. O vira-cabeça aí do tomateiro. Eu tenho muitas doenças também que acometem plantas e são causadas por vírus. Tem uma séria discussão se o vírus é vivo ou não. Depois vocês me falem aí o que vocês acham. Vírus não tem célula, então o vírus é acelular. O vírus ele é envolto por um capsídeo, que é formado por proteínas. É como se fosse subunidades chamada capsômeros que formam esse capsídeo. Dentro desse capsídeo tem uma molécula de material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, eu não tenho vírus com os dois materiais genéticos. Ou é vírus de DNA ou é vírus de RNA. E eu vou falar sobre isso um vídeo só sobre material genético. Por quê? Eu tenho vírus de DNA com fita dupla, com fita simples, vírus de RNA de fita dupla, fita simples, senso positivo, senso negativo. O DNA é um DNA de fita dupla e um RNA de fita simples. Então, nos vírus é diferente essa questão. Vírus é um parasita intracelular obrigatório, quer dizer, ele só causa doença dentro da célula, ele só vai se multiplicar dentro da célula de um hospedeiro, tá? Vírus não tem vida fora da célula. Então, ele tá lá no papelão, eles estão fazendo um monte de teste, quanto tempo que ele sobrevive em superfícies, num papelão, no alumínio, no plástico. Só que, então, o vírus ele fica inerte fora da célula, nessa superfície ele está inerte, ele precisa que alguém coloque ele para dentro, ele precisa que ele entre em contato com as nossas células. Então, quem que vai levar? Nós mesmos. Como? Quando eu coloco a mão nessa superfície e levo a mão aos olhos, às mucosas, ao nariz, à boca, eu estou levando esse vírus ali para ter contato com as minhas células. Cada doença tem uma especificidade. Por exemplo, a dengue, ele vai passar o vírus de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia, sendo que o Aedes aegypti é o vetor. Nas plantas também, eu vou falar sobre essa questão de vetores, de transmissão mecânica, porque tem outras formas de transmissão, tanto em plantas quanto em humanos, tá bom? E eu vou falar também depois sobre a questão desse envoltório dos vírus, né? Dessa questão de alguns terem envelope e ter lipídio e a relação com lavar as mãos e também com a utilização do álcool gel. Por que tem que ser o álcool gel 70, né? Eu vou falar sobre isso. E uma questão que eu queria falar também, a questão da máscara, eu queria abordar no ponto que as pessoas que estiverem com sintomas, as pessoas que trabalham na área de saúde, elas devem usar máscara. As outras pessoas não necessitam, tá, pessoal? Por quê? Se uma pessoa está contaminada, está sem máscara e você está com a máscara, ela vai espirrar, vai alguma secreção em você? A máscara não vai tampar tudo. Você pode adquirir o vírus assim mesmo. E as pessoas não usam a máscara da forma correta. E às vezes a máscara induz você a colocar mais a mão no rosto do que normalmente você colocaria. A pessoa que está doente, quando ela coloca a máscara, se ela espirrar, se sair alguma secreção, vai ficar dentro da máscara. Então ela está te protegendo. Tá? Então, não precisa sair aí desesperado comprando aquele tanto de máscara, porque é mais para as pessoas, para um grupo específico de pessoas, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu vou abordar essa questão, abordar a questão de lavar as mãos e eu vou falar muito mais sobre os vírus. O vírus é muito pequeno, uma partícula muito pequena. Eu ouvi aí que é um vírus muito grande, não sei o que. Vírus, pessoal,
o tamanho dele é em nanômetro, tanto que eu não consigo visualizar aí na microscopia óptica, só na microscopia eletrônica. Ele é muito pequeno, muito menor do que uma bactéria, muito menor do que uma célula. Acompanhe os próximos vídeos para a gente falar algumas questões. Se tiverem sugestões também, podem mandar, tá? Que aí a gente vai conversando sobre isso. Tchauzinho, até o próximo.